Quando Larissa empurrou as pesadas portas de mogno da suíte da noiva naquela manhã ensolarada em Búzios, ela não fazia a menor ideia de que um capítulo da própria vida que considerava permanentemente encerrado estava prestes a explodir de volta com uma força avassaladora. A mansão histórica inteira, situada bem na borda do famoso Caminho das Falésias, estava afogada num mar espetacular de lírios e rosas brancas trazidas de avião de outro país só para aquela ocasião. Dezenas de funcionários de luvas brancas impecáveis corriam nervosos pelos corredores enormes, ajustando as cortinas pesadas de seda nas escadarias e polindo as taças de cristal de champanhe até brilharem como diamantes pegando o sol da manhã. Do lado de fora, sob uma tenda de lona gigantesca erguida no gramado de frente para o mar, um quarteto de cordas já ensaiava peças clássicas, enquanto fotógrafos da alta sociedade local montavam suas lentes caras, ansiosos para capturar os membros mais ilustres da elite litorânea. Larissa tinha 32 anos e era a orgulhosa dona de um pequeno estúdio de maquiagem muito bem conceituado no charmoso centro histórico da cidade. Seu rosto, sempre completamente natural e irradiando uma profunda sensação de paz interior, era emoldurado por cabelos castanhos presos num coque prático e elegante para não atrapalhar o trabalho, mesmo que ela nunca tivesse subido ao altar. Uma corrente de prata bem delicada, com um pingente barato e discreto, sempre pendia do pescoço dela, sendo a única peça daquela vida privada e profunda que ela jamais discutia com ninguém. Não era celebridade, muito menos, e não tinha conexão alguma com o mundo implacável dos grandes negócios corporativos. Ainda assim, suas mãos habilidosas possuíam uma capacidade quase mágica de extrair o melhor e o mais autêntico de cada mulher que tocava, principalmente porque ela entendia, no fundo, que debaixo de cada camada de base, cara costumava se esconder uma história pessoal, muitas vezes dolorosa. Naquele dia específico, ela tinha sido contratada, com exclusividade, para preparar uma jovem noiva vinda de uma das famílias mais poderosas e absurdamente ricas de toda a costa. O valor combinado para aquela única manhã de trabalho era simplesmente estarrecedor, o suficiente para cobrir facilmente o aluguel do estúdio por 2 anos inteiros, e ainda comprar o equipamento profissional mais avançado disponível no mercado. Ela tinha aceitado a proposta sem hesitar um segundo sequer, completamente alheia ao sobrenome do noivo, o que era prática relativamente comum no ramo discreto dela, ao lidar com eventos sociais extremamente privados e de segurança reforçada. Ela entrou no cômodo suntuoso com um sorriso caloroso de sempre, carregando a pesada maleta de couro cheia de pincéis e paletas como se fosse um baú do tesouro, completamente alheia ao fato aterrorizante de que estava caminhando direto de volta a um passado doloroso que jamais tinha realmente parado de assombrar sua existência tranquila. A jovem noiva, Beatriz, estava sentada em silêncio diante de um espelho de penteadeira enorme e ornamentado, envolta com elegância num robe de seda pura que descia suavemente por seu corpo esguio. Era espantosamente bonita, mas bem no fundo dos olhos, que pareciam encarar sem foco o próprio reflexo, escondia-se a sombra inconfundível de uma tristeza profunda e silenciosa. Não havia nem sinal daquela empolgação nervosa e alegre típica de mulheres se preparando para o grande dia, mas sim uma resignação gélida que fez Larissa sentir na hora uma onda enorme de simpatia protetora. Beatriz falou num sussurro muito suave e frágil, quase como se tivesse medo de que falar mais alto fosse quebrar a ilusão frágil de um dia perfeito que outras pessoas, mais poderosas, tinham orquestrado inteiramente em nome dela. "Você é a Larissa?" perguntou Beatriz baixinho, sem nem virar o rosto do espelho. "Ouvi coisas maravilhosas sobre você, principalmente que suas mãos fazem milagre, que trazem à tona a essência verdadeira de uma pessoa bem na hora que ela mais precisa." Larissa, organizando com método seus pincéis impecáveis sobre uma toalha branca recém-lavada, ofereceu um sorriso gentil e tranquilizador. "Milagre é assunto do céu, minha querida.
Eu sou só um artesão humilde que tenta, com muito esforço, realçar de leve a força e a beleza que já existem dentro de você. A beleza de verdade nunca vem de um pote de pó, vem direto da alma, mesmo que essa alma esteja um pouco apagada sob o peso do mundo agora. Beatriz finalmente desviou o olhar do espelho e encarou a maquiadora. E pela primeira vez naquela manhã inteira, um lampejo genuíno e autêntico de entendimento humano brilhou nos olhos cansados dela. Hoje eu vou precisar muito das duas coisas, sussurrou de volta. E Larissa apenas balançou a cabeça com profunda compreensão, começando de imediato seu trabalho meticuloso e calmante. Enquanto aplicava com delicadeza iluminadores e tons suaves no rosto da jovem, as portas pesadas do quarto não paravam de se abrir, com damas de honra e assistentes pessoais agressivas entrando toda hora, discutindo autopolítica corporativa, contratos comerciais e a chegada de convidados importantes que frequentemente estampavam capas de revista. O clima do cômodo parecia muito mais uma reunião tensa de conselho de uma megacorporação financeira do que os preparativos amorosos e alegres de uma união sagrada entre duas pessoas. "Vocês viram quem acabou de chegar no portão principal?" perguntou uma das damas de honra, animada demais, praticamente se enfiando no centro da suíte enquanto segurava o celular com força. O senador chegou e trouxe o conselho corporativo inteiro para a recepção. Esse casamento vai fundir de vez dois dos maiores impérios financeiros do país inteiro. Sem dúvida vai ser o evento do século aqui em Búzios. Outra dama de honra concordou animadamente. Ignorando por completo o estado emocional frágil da jovem que ia se casar, a família Weber vai assumir a maioria das ações na segunda de manhã. Isso aqui vai virar caso de estudo em livro de economia pelos próximos 20 anos. Larissa sentiu como se o tempo tivesse parado de vez, deixando o ar da suíte luxuosa instantaneamente pesado e difícil de respirar. Weber. Aquele sobrenome específico acertou o meio do peito dela como uma pedra enorme e afiada, atirada com força de propósito por alguém tentando destruí-la por dentro. Suas mãos, normalmente tão firmes e precisas, começaram a tremer sem controle, e um pincel escorregou dos dedos dela, caindo em silêncio sobre o tapete persa caro que cobria o chão. Henrique Weber, o mesmo homem que uma vez tinha olhado bem nos olhos dela e feito uma promessa solene que catastroficamente não cumpriu. O homem que agora estava prestes a virar genro do incorporador mais influente do Estado, selando oficialmente o exato destino corporativo do qual ele um dia jurou estar fugindo, 7 anos atrás. Larissa se abaixou devagar para pegar o pincel caído, tentando desesperadamente controlar o tremor agressivo nos dedos. Mas dentro da mente acelerada dela, lembranças vívidas de 7 anos atrás desabaram numa fração de segundo. Ela tinha exatamente 25 anos na época, trabalhando turnos exaustivos e longos num salão de cabelo minúsculo e mal financiado na periferia da cidade, onde cada dia era uma luta bruta pela sobrevivência, e as noites tranquilas eram passadas lendo livros emprestados sob a luz fraca de um abajur barato. Henrique era, naquela época, um estudante de direito brilhante e apaixonado, filho rico dos donos de uma gigantesca incorporadora imobiliária. Mas durante aqueles meses mágicos e roubados, a imensa fortuna da família dele não significava absolutamente nada para nenhum dos dois. Se encontravam escondidos perto das falésias rochosas da costa, comendo felizes sanduíches baratos comprados numa lanchonete de esquina, sonhando em voz alta horas a fio com um futuro maravilhoso que devia ser simples e completamente transbordante de amor incondicional. Henrique era tão maravilhosamente diferente de todo mundo do círculo social elitizado dele, que ela viria a conhecer mais tarde. Ele conseguia sentar com ela num banco de praça gasto a tarde inteira, esquecendo completamente dos ternos caríssimos sob medida, escolhendo em vez disso discutir apaixonadamente poesia clássica ou filosofia antiga até o sol se pôr no horizonte. Foi numa dessas noites lindas que ele deu a ela esse mesmo pingente de prata, comprado por trocados num brechó de antiguidades empoeirado, junto de uma promessa solene de que um dia trocaria por algo verdadeiramente digno de simbolizar a vida inteira que teriam juntos.
Larissa tinha acreditado nele com cada pedacinho do coração, mesmo quando a mãe de Henrique, uma mulher assustadoramente elegante com um olhar gélido e literalmente um coração de pedra, começou a interferir violentamente naquele relacionamento puro, tratando Larissa exatamente como uma intrusa suja, invadindo o mundo elitizado e perfeitamente planejado dela. Helenice Weber tinha, numa tarde particularmente sombria, convocado Larissa à força para sua imensa e intimidadora propriedade litorânea, uma casa que parecia enorme e completamente vazia de qualquer calor humano de verdade. Bem no centro de uma mesa de mogno polida estava um envelope grosso e elegante, cheio de dinheiro, que aos olhos daquela mulher cruel, valia significativamente mais do que os sentimentos verdadeiros e profundos de dois jovens apaixonados. Eu não preciso de um centavo do seu dinheiro, Larissa se lembrava com clareza de ter dito naquele dia, forçando a coluna a ficar totalmente ereta, mesmo tremendo de terror por dentro. Só quero estar ao lado dele porque a gente realmente se ama. Helenice tinha soltado uma risada cruel e áspera, que soou exatamente como o vidro pesado se espatifando no chão de pedra. Amor, minha ingênua querida, é um luxo patético reservado exclusivamente para os pobres, uma emoção que desaparece rápido. Já os interesses de negócios da família são feitos para durar para sempre. Larissa tinha saído daquela mansão aterrorizante de queixo erguido, embora sentisse profundamente que estava deixando um pedaço vital da própria alma completamente para trás naqueles jardins bem cuidados. Ela esperou por Henrique no esconderijo favorito deles, perto das falésias, durante 3 dias e 3 noites, rezando para ele aparecer, mas ele nunca apareceu. Em vez do homem que ela amava, na manhã seguinte ela recebeu uma carta datilografada devastadora, escrita num estilo corporativo gélido e completamente estranho, em que alguém claramente fingindo ser o amado dela, escreveu que ele nunca mais queria vê-la, que estava escolhendo conscientemente a vida confortável e rica dele, e que ela tinha sido só uma paixonite passageira e sem sentido. Larissa não tinha como saber, na época, que aquela carta forjada era uma sentença de morte calculada e executada de imediato pela mãe dele, para destruir de vez a chance dos dois de um futuro feliz juntos. Ao longo dos anos difíceis que se seguiram, Larissa reconstruiu com muito esforço a vida inteira, em cima dos escombros irregulares daqueles sonhos românticos despedaçados. Teve que se dedicar a cuidar da mãe gravemente doente, pagando devagar as dívidas enormes deixadas pelo pai ausente, trabalhando horas exaustivas até finalmente abrir seu próprio estúdio profissional de maquiagem. Nunca mais se permitiu a vulnerabilidade emocional de confiar em outro homem, porque toda vez que chegava perto, mesmo que de leve, da ideia de intimidade, terminava tragicamente na lembrança de Henrique e numa dor profunda e angustiante que nunca chegava a se apagar de vez. Tinha se transformado numa mulher incrivelmente forte e totalmente independente. Mas lá no fundo mesmo do coração guardado, ainda era aquela garota de 25 anos, cheia de esperança, esperando eternamente por uma explicação honesta que simplesmente nunca chegou. Agora, exatamente 7 anos depois, ela estava parada, imóvel, na mesma suíte luxuosa de noiva, oficialmente esperada para preparar com beleza uma jovem inocente para casar com o único homem que já tinha sido seu primeiro e verdadeiro grande amor. Larissa respirou fundo, tentando desesperadamente regular o ritmo frenético do coração acelerado que batia agressivo contra as têmporas dela, exatamente como um tambor cerimonial pesado. Precisava, a todo custo, permanecer completamente profissional, aconteça o que acontecer. A vida complicada dela não era mais só sobre os próprios sentimentos machucados. Estava também profundamente enraizada no orgulho pessoal feroz e na reputação profissional que ela tinha construído do zero, com muitíssimo esforço, ao longo da última década. Ela voltou a aplicar a maquiagem intricada de noiva no rosto de Beatriz, tentando com todas as forças focar unicamente na tarefa artística e precisa em mãos, mesmo que cada pincelada delicada carregasse o peso pesado de um passado trágico que nunca podia ser apagado ou mudado. Beatriz
sendo incrivelmente perceptiva e notando facilmente a mudança repentina e dramática no comportamento físico, normalmente calmo de Larissa. Começou a observar a maquiadora bem de perto pelo reflexo do espelho vintage grande. Percebeu com atenção que a mulher talentosa agora evitava intencionalmente olhar para as fotos emolduradas de noivado sobre a lareira de mármore, e que as mãos profissionais dela, antes maravilhosamente firmes, agora traíam um tremor leve e inegável. Você já foi tão profunda e completamente apaixonada por alguém que o resto do mundo inteiro simplesmente deixou de ter sentido? Perguntou a noiva numa voz baixa e frágil, e aquela pergunta específica e penetrante atingiu Larissa direto no peito, exatamente como um raio caindo de um céu perfeitamente azul. Larissa hesitou por um longo momento angustiante. Mas alguma coisa na honestidade crua e sem filtro da noiva fez, com força, abandonar as barreiras profissionais e finalmente falar sua própria verdade. Eu realmente amei alguém assim. Larissa finalmente respondeu. Depois de um silêncio longo e pesado, aplicando delicadamente um blush rosado suave nas maçãs do rosto da noiva, exatamente 7 anos atrás, achei de todo o coração ingenuamente que seria um amor épico e arrebatador para a vida inteira. Mas a vida real, ou melhor, as pessoas profundamente cruéis que arrogantemente acharam que sabiam melhor do que a gente o que era aceitável, conseguiram, com grande sucesso, nos separar completamente. E mesmo com tantos anos longos passados desde aquela época terrível, a parte incrivelmente frágil de mim, que uma vez acreditou cegamente no nosso futuro lindo juntos, nunca realmente conseguiu se curar do dano. Larissa, completamente absorta na própria confissão dilacerante, não percebeu de jeito nenhum que as portas pesadas de carvalho da suíte tinham ficado ligeiramente entreabertas e que alguém estava parado quieto do outro lado, alguém que definitivamente jamais deveria ter ouvido uma única palavra daquela conversa profundamente privada. Henrique Weber, impecavelmente vestido num smoking preto impecavelmente talhado, tinha parado rapidamente na frente da entrada da suíte da noiva, só querendo checar rapidinho se sua bela futura esposa estava finalmente pronta para a sessão de retratos marcada. As palavras devastadoramente honestas, que claramente flutuaram pela fresta aberta, pregaram na hora os sapatos de couro polido dele bem ali no chão de madeira. A voz familiar de Larissa, embora perceptivelmente mais baixa e cheia de uma dor profunda e persistente, agiu exatamente como uma câmara de eco enorme de memórias enterradas que ele tinha desesperadamente tentado manter trancadas nos cantos mais escuros da própria mente pela última década. O rosto bonito dele, que normalmente usava uma máscara perfeitamente construída de confiança corporativa inabalável, que ele apresentava com suavidade para a imprensa agressiva e sócios implacáveis, de repente perdeu toda a cor, enquanto uma expressão de choque absoluto e puro aparecia nos olhos dele. Um olhar que absolutamente ninguém no círculo social elitizado dele tinha testemunhado havia muito tempo. Por um momento frenético e aterrorizante, Henrique desesperadamente quis escancarar a porta, gritar bem alto, explicar tudo freneticamente. Mas o corpo físico congelado dele se recusou terminantemente a obedecer aos comandos frenéticos do cérebro acelerado. Ficou parado ali, paralisado, escutando de perto enquanto Larissa falava, tristemente, sobre uma carta cruel, sobre uma desilusão profunda e sobre os incontáveis anos angustiantes que ela tinha passado presa numa existência tranquila e solitária. Cada palavra devastadora que ela dizia batia exatamente como um golpe cruel de chicote de couro pesado nas costas dele, forçando-o violentamente a compreender de vez a escala enorme e catastrófica da mentira elaborada em que tinha vivido por tantos anos. Ele tinha estado completa e totalmente convencido de que Larissa o abandonara egoisticamente, que ela tinha aceitado feliz o envelope de dinheiro da mãe dele e sumido no ar sem nunca olhar para trás. E agora, no próprio dia do casamento, ele descobria que a verdade real era completamente diferente, e que os dois tinham sido vítimas trágicas e indefesas de uma manipulação cruel e calculada que tinha destruído impiedosamente os melhores anos de vida dos dois.
Naquele exato momento carregado de tensão, as portas pesadas da suíte se abriram de repente de par em par, e Helenice entrou orgulhosamente marchando. Uma mulher mais velha, assustadoramente elegante, cada passo calculado parecendo estabelecer agressivamente uma distância enorme entre ela e o resto do mundo, considerado inferior. Quando o olhar afiado e penetrante dela finalmente pousou no rosto de Larissa, ela congelou completamente por uma fração de segundo. E um lampejo breve e genuíno de medo inédito apareceu no fundo dos olhos dela, antes de instantaneamente cobrir tudo com a máscara clássica e impenetrável de superioridade aristocrática extrema. Eu absolutamente não esperava que fosse você prestando o serviço contratado pra gente nesta manhã em particular, declarou ela num tom gélido e condescendente, sentando devagar numa cadeira de veludo luxuosa, posicionada bem ao lado da penteadeira ornamentada. Larissa se recusou terminantemente a desviar o olhar, mantendo impressionantemente uma postura profissional impecável, mesmo que, por baixo da superfície, o sangue nas veias dela fervesse com uma onda enorme e quase incontrolável de raiva antiga. Trabalho é só trabalho, Helenice, respondeu Larissa com calma, forçando a voz a ficar perfeitamente firme enquanto terminava meticulosamente os últimos retoques da maquiagem na pele pálida de Beatriz. Estou aqui só para fazer o serviço específico para o qual fui contratada. E certamente não para ficar remoendo um passado doloroso que, para mim, hoje não passa de uma lembrança apagada de uma vida completamente diferente. Helenice soltou uma risada afiada e altamente sarcástica, encarando Larissa com desprezo evidente, agindo exatamente como se Larissa ainda fosse aquela garota ingênua e pobre do salão de cabelo barato que podia facilmente ser subornada para sumir. Eu sinceramente espero que suas habilidades profissionais de maquiagem sejam bem melhores do que as escolhas de vida desastrosas que você costumava fazer, porque eu absolutamente não vou tolerar um único errinho sequer num dia tão vital para o futuro da nossa família. Larissa sentiu Beatriz estremecer violentamente sob o toque gentil dela, claramente perturbada pela energia tóxica irradiando da mulher mais velha. Soube na hora que precisava permanecer forte, não só pelo próprio orgulho ferido, mas fortemente por aquela noiva jovem e frágil, que de repente lembrava tanto Larissa da versão perdida e assustada de si mesma, 7 anos atrás. Certamente não estou aqui para debater os méritos da minha vida pessoal com a senhora. Estou aqui só para garantir que a linda noiva sinta uma profunda sensação de paz e fique absolutamente radiante no que deveria ser o dia mais importante da vida dela. Larissa rebateu suavemente, enfatizando de propósito as palavras para deixar bem claro para Helenice que aquela mulher cruel não tinha mais nenhum poder ou influência sobre a existência dela. A rica senhora mais velha se levantou abruptamente da cadeira, ajustou agressivamente o colar de pérolas absurdamente caro e saiu do quarto em disparada, deixando para trás uma atmosfera incrivelmente carregada de tensão não resolvida. Beatriz olhou para Larissa com uma sensação profunda e avassaladora de gratidão. Quase como se aquela troca verbal breve mas intensa tivesse magicamente fornecido para a jovem noiva um poço escondido de força que ela simplesmente não conseguia encontrar dentro de si mesma. Ela é sempre assim, completamente amarga e assustadora de conviver? Perguntou Beatriz baixinho, olhando cautelosa para as portas de madeira pesadamente fechadas. Larissa soltou um suspiro longo e cansado, guardando com cuidado os pincéis usados de volta nos compartimentos designados da maleta de couro. Pessoas absolutamente aterrorizadas de perder o controle apertado sobre os outros, frequentemente usam a arrogância extrema como escudo pesado para se proteger. Mas a tragédia é que esses escudos protetores acabam se transformando, com o tempo, em prisões extremamente solitárias e isoladas. Beatriz não disse mais nenhuma palavra em resposta, mas uma luz brilhante e profunda de compreensão absoluta apareceu nos olhos dela, sugerindo fortemente que estava rapidamente começando a enxergar o casamento iminente e a futura família dela sob uma luz completamente diferente e reveladora.
Bem quando a última camada de fixador foi aplicada e Larissa começava a torcer com perícia o cabelo de Beatriz num coque elegante e impecável que complementava perfeitamente os traços delicados do rosto dela, Henrique de repente entrou completamente no quarto, ignorando por inteiro o protocolo tradicional rígido que proibia completamente noivo e noiva de se verem antes da cerimônia oficial começar. Ele parou de imediato bem na porta principal, e os olhos desesperados dele buscaram e travaram instantaneamente no olhar intenso de Larissa através do reflexo do espelho da penteadeira. O tempo dentro do cômodo luxuoso pareceu desacelerar num ritmo impossível, e os barulhos animados vindos de fora, incluindo a música bonita e a conversa animada dos convidados ricos, ficaram completa e totalmente inaudíveis para os dois. Toda e qualquer outra pessoa dentro daquela mansão enorme deixou de existir. A única coisa que realmente importava no universo inteiro era aquele olhar pesado e devastador que finalmente se reconectava depois de 7 anos longos e angustiantes de separação. Henrique deu devagar alguns passos hesitantes para frente, se movendo quase como se estivesse absolutamente apavorado que qualquer movimento brusco fosse fazer aquela situação surreal inteira se estilhaçar e se revelar nada mais que um sonho cruel e incrivelmente vívido. Larissa, sentindo intensamente o peso pesado e queimante do olhar fixo dele diretamente na pele, tentou desesperadamente permanecer completamente concentrada em pentear o cabelo. Mas as mãos normalmente confiáveis dela agora tremiam tão agressivamente que ela foi forçada a largar o pente de prata na bancada de mármore. Sr. Weber, peço gentilmente que o senhor não interfira no meu trabalho agora. A jovem noiva ainda precisa terminar os últimos preparativos antes da cerimônia, ela declarou claramente, tentando desesperadamente projetar um tom totalmente neutro e profissional, mesmo que a voz trêmula traísse violentamente um oceano enorme de emoções não resolvidas que ela simplesmente não conseguia esconder. Ele, porém, não escutou uma única palavra do que ela disse. Deu um passo ainda mais perto, olhando para ela com uma mistura de cortar o coração de agonia profunda e descrença completa. Larissa, é você mesmo, de verdade aqui? Ele perguntou. E a voz grave dele transbordava tanto de emoção crua e sem filtro que até Beatriz, sentada quieta na cadeira de penteado, sentiu fisicamente o peso esmagador daquelas poucas palavras. Larissa finalmente virou o corpo, com força, se obrigando a olhar diretamente nos olhos profundos do homem que tinha despedaçado o mundo dela. Sim, sou eu. Estou trabalhando aqui estritamente na minha função profissional de maquiadora contratada. Absolutamente nada mais sobre minha presença aqui deveria ser do interesse ou preocupação do senhor hoje. Henrique recuou fisicamente, parecendo inteiramente como se tivesse acabado de levar um soco brutal no estômago. Viu claramente o quanto ela tinha mudado, como a garota profundamente esperançosa e incrivelmente brilhante que ele um dia amou tinha se transformado devagar numa mulher ferozmente protegida, com um olhar cheio de tristeza pesada e desconfiança completa. Isso é tudo culpa minha, não é? Ele perguntou num sussurro bem baixo, ignorando completamente a presença extremamente constrangedora da noiva atual dele, sentada a poucos passos dali. Beatriz, tendo testemunhado em silêncio essa troca intensamente emocional e reveladora se desenrolar bem na frente dela, se levantou bem devagar da cadeira de veludo da penteadeira, encarando fixamente o noivo rico com uma expressão completamente nova e altamente analítica dominando o rosto bonito. Vocês dois realmente se conhecem de antes? Ela perguntou. E a calma absoluta na voz suave dela foi incrivelmente inesperada, dadas as circunstâncias explosivas. Henrique não respondeu de imediato, mantendo os olhos firmes e desesperadamente fixos no rosto de Larissa. A gente se conhecia muito bem, muito antes da minha vida inteira ser forçosamente transformada numa apresentação patética e pesadamente roteirizada, escrita inteiramente por outra pessoa. Ele finalmente respondeu com profunda amargura.
Larissa sentiu uma necessidade desesperada de interromper imediatamente aquela cena que rapidamente escalava, antes que a situação altamente volátil se transformasse num desastre espetacular e extremamente público, capaz de arruinar sua reputação profissional para sempre. Por favor, aceitem minhas sinceras desculpas pela interrupção. Mas eu absolutamente preciso terminar o serviço para o qual fui contratada, ela declarou firmemente, alcançando rapidamente a pesada maleta de couro. Beatriz, tudo do meu lado está completamente pronto. Você está absolutamente deslumbrante hoje. Sem esperar por qualquer tipo de resposta ou permissão, ela começou rapidamente a guardar os materiais caros, desesperadamente, querendo fugir daquele ambiente profundamente desconfortável e sufocante o mais rápido humanamente possível. Só que Henrique deliberadamente se moveu para bloquear o único caminho de fuga dela, ficando firme, bem no centro da porta. Eu absolutamente não vou deixar você simplesmente ir embora assim, principalmente não depois de tudo que acabei de ouvir você dizer. A gente desesperadamente precisa ter uma conversa de verdade. Larissa olhou para ele com irritação intensa, uma emoção poderosa profundamente misturada com uma raiva vulcânica profunda e uma sensação de traição romântica incrivelmente não curada. Não sobra absolutamente nada para a gente discutir, Henrique. Se passaram exatamente 7 anos. Tudo que a gente já teve foi completamente enterrado sob uma montanha enorme de mentiras cruéis que eu fui forçada a sobreviver completamente sozinha. Beatriz caminhou calmamente até onde os dois estavam, observando os rostos intensamente estressados dos dois, com atenção extrema e altamente focada. Entendeu profundamente, naquele exato momento, que aquela conversa específica, sem dúvida, seria o ponto de virada mais importante da vida inteira dela. Mesmo que não fosse exatamente aquele momento alegre e romântico de casamento que ela um dia sonhou quando era menininha, Henrique, preciso que você saia do quarto agora e nos deixe sozinhas por alguns minutos. Eu absolutamente preciso falar com a Larissa em particular, Beatriz ordenou. E havia de repente algo tão firme e inflexível no tom dela que isso forçou completamente o poderoso empresário a uma submissão atordoada. Assim que o homem derrotado finalmente recuou do quarto e as portas pesadas se fecharam com estalo, Beatriz devagar se sentou de volta no sofá de veludo macio e gentilmente indicou o espaço vazio bem ao lado dela. Larissa, eu percebo perfeitamente que o que estou prestes a pedir pode parecer incrivelmente estranho, mas acredito que tenho o direito fundamental de saber a verdade exata sobre o homem a quem estou prestes a jurar a vida inteira. Larissa devagar se sentou na beirada do sofá, sentindo profundamente que simplesmente não tinha mais nenhuma energia sobrando no corpo para manter a farsa exaustiva por mais tempo. Beatriz escutou com atenção silenciosa completa, enquanto Larissa despejava toda a história dolorosa do próprio amor profundo por um Henrique mais jovem, a falta devastadora de um futuro prometido, o suborno cruel e extremamente insultante tentado pela terrível Helenice, e os 7 anos longos e incrivelmente solitários de coração partido que impiedosamente se seguiram aquele dia terrível. Quando ela finalmente terminou de falar, um silêncio enorme e incrivelmente pesado desceu sobre o cômodo luxuoso, quebrado só pelos sons fracos e distantes vindos dos gramados bem cuidados, onde centenas de convidados ricos rapidamente começavam a ficar inquietos e impacientes. Beatriz não derramou uma única lágrima sequer, nem gritou de raiva. Permaneceu notavelmente calma, agindo exatamente como se aquela história devastadora e trágica fosse a última peça faltante de um quebra-cabeça incrivelmente complexo que ela vinha desesperadamente tentando resolver havia muitos meses longos. Sinceramente, quero te agradecer por ter a coragem de me contar a verdade absoluta. Beatriz sussurrou suavemente, olhando para as próprias mãos. Finalmente entendo exatamente por que ele simplesmente nunca conseguiu olhar bem nos meus olhos, daquele jeito profundamente apaixonado que um homem devia olhar para a mulher que realmente ama. Esse casamento grandioso inteiro nunca foi para ser uma parceria amorosa de verdade.
foi inteiramente construído como um contrato corporativo lucrativo. Henrique sempre viveu sob a pressão aterrorizante e esmagadora da mãe implacável dele. Mas eu nunca tive a coragem pessoal de confrontá-lo diretamente sobre isso. Hoje, só por causa da sua honestidade, sei com certeza absoluta que a distância dele nunca foi sobre mim ou qualquer falta percebida de valor da minha parte, mas sim sobre o fato inegável de que o coração dele nunca esteve realmente livre para doar. Larissa sentiu de imediato uma onda enorme e avassaladora de respeito genuíno por aquela jovem mulher incrivelmente corajosa, que possuía a maturidade emocional imensa para analisar uma situação tão devastadora e transformadora de vida com tanta clareza e graça profundas. Antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer dentro daquela suíte silenciosa, as portas pesadas se abriram violentamente de novo, e Helenice invadiu o quarto furiosa. O rosto muito bem cuidado dela se contorcia numa careta terrivelmente feia de raiva pura. Henrique tentou desesperadamente segurá-la fisicamente no corredor, mas ela tinha sido rápida demais para ele conseguir parar. O que exatamente está acontecendo aqui? Os convidados mais ricos do estado estão esperando lá fora. A orquestra cara está tocando há 1 hora, e vocês duas estão simplesmente sentadas aqui discutindo casualmente história antiga. Ela gritou no topo dos pulmões, ignorando completa e inteiramente a presença física de Larissa no sofá. Beatriz devagar se levantou do móvel, e toda a postura física dela agora transbordava completamente de uma dignidade radiante e profunda e determinação feroz que a mulher mais velha absolutamente nunca tinha testemunhado nela antes. Helenice, preciso pedir que a senhora saia deste quarto imediatamente, declarou Beatriz, e a voz incrivelmente firme dela ecoava com uma confiança poderosa e inabalável. Esse é para ser meu dia especial, e mais importante ainda, é a minha própria vida. Eu tenho todo o direito de entender completamente com quem estou amarrando o meu futuro inteiro, e de descobrir as mentiras enormes e incrivelmente tóxicas, que foram estrategicamente construídas bem nas raízes fundamentais do nosso relacionamento. Helenice congelou completamente no lugar, encarando a jovem noiva num estado de descrença absoluta e total. Mentiras. Do que exatamente você está falando, sua criança tola? Henrique rapidamente passou pela mãe entrando no quarto, e a expressão no rosto dele agora estava incrivelmente fria e completamente cheia de uma determinação feroz e imparável que Larissa certamente nunca tinha visto ele demonstrar antes. Mãe, nós dois sabemos absolutamente tudo sobre a carta forjada. Sabemos de cada coisa terrível que a senhora fez, Henrique declarou em voz alta, a voz grave dele carregando um peso pesado que dominava o cômodo inteiro. Por 7 longos anos, vivi na crença angustiante de que Larissa tinha me rejeitado cruelmente só porque escolheu egoisticamente aceitar um suborno. Por 7 anos inteiros, carreguei um ódio profundo e tóxico por ela, quando, na realidade, foi a senhora quem destruiu completa e impiedosamente minha vida inteira e minha chance de felicidade verdadeira. Helenice desesperadamente tentou formular uma resposta coerente, mas as palavras engasgaram completamente na garganta apertada dela. Eu só fiz aquilo para te proteger e garantir seu futuro glorioso. Ela finalmente gritou de volta, tentando freneticamente recuperar o controle escorregadio sobre a situação que rapidamente desmoronava. Você simplesmente não podia se casar com uma garota patética e sem dinheiro, que pinta o rosto de estranhos para viver. Ela absolutamente nunca foi digna de carregar nosso sobrenome prestigiado. Larissa se levantou com orgulho, olhando diretamente nos olhos frios e apavorados daquela mulher terrível que uma vez arrogantemente tentou comprar a dignidade dela com um envelope de dinheiro. Helenice, um sobrenome de família é absolutamente nada mais que uma coleção de letras sem sentido impressas num papel. O valor verdadeiro e inegável de um ser humano é medido estritamente pela bondade que demonstra aos outros, não pela quantidade enorme de riqueza que acumula num banco. Essas mãos aqui, que a senhora trata com tanto desprezo profundo e nojento, alimentaram a mim de forma confiável, me educaram continuamente,
e finalmente me ajudaram a construir uma vida independente e extremamente bem-sucedida, da qual tenho um orgulho enorme. Eu absolutamente nunca precisei destruir ou manipular outra alma viva para me sentir uma pessoa poderosa e valiosa. Aquelas palavras calmas e incrivelmente confiantes atingiram a mulher mais velha significativamente mais forte do que qualquer grito violento e agressivo jamais poderia ter feito. Henrique encarou a mãe trêmula com uma frieza profunda e aterrorizante que sem dúvida foi muito pior para ela suportar do que qualquer demonstração de raiva inflamada. A senhora não tem mais absolutamente nenhum poder ou influência sobre a minha vida, mãe. Nunca mais. Beatriz, tendo testemunhado em silêncio essa exibição inteira e magnífica de verdade, finalmente sabia exatamente o que precisava fazer a seguir. Saiu calmamente do quarto, se recusando completamente a olhar para trás para Helenice atordoada, que ficou completamente sozinha parada bem no centro da suíte, encarando todos eles num estado de terror completamente indefeso. Henrique rapidamente seguiu logo atrás da ex-noiva, sabendo profundamente que fosse lá o que estivesse prestes a acontecer e alterar permanentemente o curso de todas as vidas deles para sempre. Larissa quietamente juntou os últimos pertences profissionais e devagar seguiu os dois pelo corredor grande, sentindo profundamente que simplesmente não conseguia abandonar essa história incrível que estava mudando vidas enquanto ainda estava só na metade. Todos caminharam firmes para o jardim enorme e ensolarado, onde centenas de convidados extremamente ricos e pesadamente enfeitados caíram instantaneamente num silêncio mortal, esperando ansiosos pela cerimônia luxuosa finalmente começar. Henrique caminhou confiante até o palco de madeira erguido coberto de flores, onde o casamento devia acontecer, e firmemente tomou o microfone direto das mãos do celebrante atordoado. Senhoras e senhores, sinceramente peço desculpas pela confusão enorme e pelo atraso. Mas a cerimônia de hoje absolutamente não pode e não vai acontecer, ele anunciou claramente, e uma onda enorme e avassaladora de suspiros chocados imediatamente se espalhou pela multidão enorme de convidados da elite. Beatriz ficou orgulhosamente ao lado dele, olhando para a assembleia confusa e sussurrante de queixo bem erguido. Hoje a gente finalmente descobriu a verdade absoluta sobre nós mesmos, nossas histórias e as manipulações tóxicas das nossas famílias. É fundamentalmente impossível construir qualquer tipo de felicidade duradoura em cima de uma fundação desmoronando, feita inteiramente de mentiras cruéis. Henrique virou a cabeça e olhou diretamente para Larissa, que estava parada quieta perto do fundo da multidão enorme, sendo a única pessoa solitária no jardim inteiro que realmente entendia a gravidade incrível do que estava acontecendo. Eu gostaria de pedir desculpas publicamente a Beatriz por falhar completamente em dar a ela o amor genuíno e de coração inteiro que ela realmente merece. E preciso também pedir profundamente desculpas a mim mesmo por permitir tolamente que outras pessoas profundamente tóxicas administrassem violentamente meu próprio coração e ditassem minhas escolhas por tantos anos desperdiçados, ele declarou com coragem. E as palavras incrivelmente corajosas dele de fato levaram vários convidados mais jovens a começar a bater palmas alto, enquanto muitos outros, incluindo uma Helenice profundamente humilhada, praticamente saíram correndo do jardim numa pressa enorme para evitar o escândalo social que se seguia. Beatriz então esticou a mão e pegou o microfone. Quero agradecer a todos por virem até aqui hoje. Mas nesse exato momento da minha vida, as coisas mais vitais para mim são a liberdade pessoal absoluta e a verdade inegável. Larissa absolutamente não ficou para testemunhar as consequências caóticas da recepção cancelada. Discretamente escapou por uma pequena saída escondida nos fundos do jardim, sentindo profundamente o peso incrivelmente pesado e sufocante que carregava no coração dolorido por 7 longos anos, finalmente começando a se erguer na brisa litorânea. Ela absolutamente não sentiu uma sensação de triunfo vingativo, mas sim uma sensação muito estranha e incrivelmente profunda de paz e encerramento.
Entendia completamente que, mesmo que Henrique absolutamente nunca voltasse para o lado dela, pelo menos a verdade dolorosa finalmente tinha sido trazida para a luz clara do dia. O sol começava bem devagar a se esconder atrás do horizonte distante do mar, pintando lindamente o céu enorme acima de Búzios em tons ricos e vibrantes de roxo profundo e rosa suave. Ela caminhou quieta em direção ao carro estacionado, contemplando profundamente o quanto a existência humana podia realmente ser incrivelmente imprevisível, selvagem e surpreendente quando a verdade finalmente era falada. Ela não tinha andado nem 100 metros pela rua de pedras, quando de repente ouviu o som de passos pesados e rápidos correndo bem atrás dela. Larissa, por favor, espera por mim, Henrique chamou desesperado. Ela parou de andar, mas absolutamente não se virou de imediato. Sentia o coração batendo forte no peito. Mesmo tentando muito manter uma aparência calma e controlada, eu realmente não tinha absolutamente nenhuma intenção de destruir completamente seu dia de casamento, ela declarou suavemente quando finalmente encontrou coragem para se virar e encará-lo. Henrique parecia notavelmente diferente agora. Tinha descartado completamente o paletó formal do smoking, e a gravata de seda cara pendia frouxa em volta do pescoço. Parecia exatamente um homem incrivelmente exausto que finalmente tinha conseguido jogar fora um peso enorme e esmagador que vinha quebrando os ombros dele fazia uma década. Você absolutamente não foi quem destruiu isso, Larissa. Eu sou quem destruiu isso muito tempo atrás. Ao concordar covardemente em aceitar absolutamente tudo que minha mãe implacável me forçou, ele disse, parando a poucos passos dela. Ao longo dessa única hora passada, finalmente entendi significativamente mais sobre vida e amor do que entendi em toda a última década inteira. Percebi profundamente que perdi você completamente porque fui um covarde absoluto, e me recuso a ser covarde por mais um único segundo. Larissa olhou para ele com extrema cautela, agindo quase como se estivesse profundamente com medo de que esse momento inteiro e lindo fosse só mais uma ilusão cruel destinada a se estilhaçar violentamente bem na frente dos olhos dela. As coisas simplesmente não são tão fáceis assim, Henrique. A gente absolutamente não pode simplesmente voltar no tempo por mágica. Dano demais já aconteceu, ela respondeu num tom baixo e cauteloso. Eu tenho minha própria vida independente agora, meu estúdio de muito sucesso e meus próprios desafios diários. Absolutamente não sou mais a mesma garota inocente e ingênua que era todos esses anos atrás. E você certamente também não é mais aquele mesmo garoto despreocupado. Henrique sorriu para ela com uma tristeza profunda e de cortar o coração. Eu sei disso perfeitamente. Mas talvez essa realidade exata seja, na verdade, nossa maior chance. Talvez a gente possa começar tudo de novo devagar, mas dessa vez completamente livre de mentiras tóxicas e totalmente livre das pessoas terríveis que ficam constantemente tentando controlar nosso destino. Larissa soltou um suspiro longo e trêmulo, olhando fundo nos olhos dele por um longo tempo. Viu claramente uma centelha familiar e linda residindo no olhar dele. A mesma centelha exata que originalmente a fez se apaixonar tão perdidamente por ele no passado. Mas agora vinha fortemente acompanhada por uma maturidade profunda e experiente que estava completamente ausente naquela época. Eu absolutamente não vou te prometer nada agora, ela declarou com firmeza, e ele devagar balançou a cabeça em completo entendimento respeitoso. Eu absolutamente não estou te pedindo nenhuma promessa grandiosa hoje. Só estou implorando por uma pequena chance da gente conversar com calma, sem pressa terrível nenhuma, sem pressão nenhuma esmagadora e completamente livre da sombra escura e pesada do passado que vem pairando sobre nós dois por tempo demais. Ao longo das semanas seguintes, Henrique devagar começou a fazer aparições pequenas e discretas no estúdio movimentado do centro dela, não agindo em nada como um empresário corporativo altamente influente, mas sim como um homem humilde e profundamente arrependido que desesperadamente queria entender a vida bonita que ele tinha tolamente perdido.
Às vezes ele ajudava quietamente a assistente nova e animada dela, Clarice, a varrer o chão e organizar as caixas pesadas de material, enquanto outras vezes simplesmente trazia café quente e pães frescos assados pelo padeiro amigo do bairro deles, Marcos. E ficava sentado quieto escutando. Larissa contar histórias fascinantes sobre as inúmeras mulheres locais que visitavam a loja dela, não só por cosméticos, mas por apoio emocional genuíno. Larissa devagar começou a enxergar o homem verdadeiramente bom e decente que ele sempre tinha sido plenamente capaz de se tornar, se o espírito brilhante dele não tivesse sido impiedosamente esmagado pelas expectativas tóxicas e esmagadoras da família elitizada dele. O relacionamento frágil entre os dois evoluiu de forma notavelmente lenta, constantemente existindo na sombra persistente de medos antigos e inseguranças profundas. Mas a cada dia que passava, ficava significativamente mais autêntico, fundamentado e profundamente real. Henrique acabou tomando a decisão enorme e transformadora de renunciar permanentemente ao império corrupto de incorporação imobiliária da própria família, efetivamente cortando a fonte primária de toda a miséria histórica dos dois. E, em vez disso, fundou corajosamente uma pequena consultoria ética que absolutamente nunca o forçava a comprometer os próprios valores pessoais. Larissa, enquanto isso, continuou expandindo fortemente seu estúdio amado, que, muito graças à história dramática do casamento que se espalhou loucamente pela mídia litorânea local, rapidamente se transformou num refúgio seguro famoso, onde centenas de mulheres vinham desesperadamente em busca tanto de transformação física quanto de inspiração profunda para a vida. Beatriz também tinha voltado das viagens extensas pela Europa, transbordando de energia nova, e as três formaram surpreendentemente uma amizade linda e profundamente solidária que transcendeu completamente o desconforto inicial da história compartilhada delas. Aproximadamente 2 anos depois, numa tarde de outono lindamente fresca e dourada, Larissa e Henrique finalmente ficaram juntos dentro de uma capela litorânea minúscula e incrivelmente charmosa, localizada a poucos quilômetros de distância do lugar onde se conheceram pela primeira vez. Completamente rodeados só por um grupinho pequeno de amigos de verdade, como Clarice, Marcos e Beatriz. Sem um único repórter de jornal ou membro de família rica à vista, eles felizes trocaram votos simples e altamente significativos que escreveram eles mesmos, oficialmente selando um amor lindo e duramente conquistado que milagrosamente sobreviveu às piores formas de traição e manipulação. Não havia nenhum arranjo floral enorme importado da Europa, nem havia políticos corporativos aterrorizantes esperando na recepção. Havia só alegria completamente sem filtro, paz profunda, e a certeza inegável de que os dois finalmente tinham encontrado o verdadeiro lar permanente um no outro. Quando você olha para trás para os caminhos sinuosos e muitas vezes traiçoeiros da própria vida, sempre lembre que amor verdadeiro e felicidade autêntica absolutamente nunca exigem que você sacrifique completamente a própria dignidade fundamental ou entregue cegamente os próprios sonhos pessoais para satisfazer as demandas egoístas de outras pessoas. Ao longo das inúmeras décadas das nossas vidas, frequentemente encontramos pessoas dominadoras que arrogantemente acreditam possuir o direito supremo de ditar nossos caminhos, tentando agressivamente moldar nossos futuros, usando culpa pesada, pressão financeira ou obrigações familiares profundamente enraizadas. No entanto, a vitória mais profunda e verdadeiramente duradoura que qualquer adulto pode um dia alcançar é a percepção tranquila e magnífica de que a própria história da sua vida pertence inteiramente a você e absolutamente mais ninguém segura a caneta. É preciso uma coragem imensa e aterrorizante para dizer não com firmeza a expectativas tóxicas e caminhar corajosamente longe de mentiras incrivelmente confortáveis, mesmo que isso signifique suportar uma longa e dolorosa temporada de solidão e luta. A paz verdadeira e duradoura nunca é encontrada se conformando desesperadamente a uma imagem falsa e brilhante construída pela sociedade.
mas sim protegendo ferozmente a verdade honesta, às vezes bagunçada, que reside bem no fundo do seu próprio coração. Porque só uma vida vivida com autenticidade absoluta um dia vai permitir que sua alma finalmente descanse e floresça belamente de verdade.